Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Gêmeos. Vou fazer a vossa leitura para amor no geral. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Se assim for, se acharem que a mensagem ou algo na mensagem não ressoa, simplesmente libertem-na ao universo. Eu também quero informar que a partir de agora haverá legendas disponíveis e essas legendas são automáticas, não sou eu que faço a tradução, será o YouTube, automaticamente. Daí eu pedir às pessoas que precisam deste tipo de legendas, se houver algum tipo de erro na tradução, peço desculpa, mas eu não consigo ser eu própria a fazer as traduções de todos os vídeos, uma vez que trabalho e este não é o meu módulo de vida. Quero também relembrar do sorteio, para todos aqueles que ainda querem participar, ainda podem participar até ao final do mês de abril, o sorteio está disponível, são 2 prémios, o vídeo do sorteio encontra-se na lista de reprodução do canal e é o sorteio do mês de abril. Nesse vídeo é que vocês têm que fazer a vossa participação. Agora sim, vamos à vossa mensagem, vamos ver o vosso momento atual, qual a melhor atitude ou ação e aonde vos levará como resultado final. Meus queridos seres de luz, meu guia espiritual mentor, meus anjos da guarda, me guardai, protegei, orientai, mostrai-me por favor qual é a mensagem para Gêmeos no amor, qual a sua situação atual para Gêmeos, qual a situação atual, por favor, para Gêmeos no amor, qual a situação atual, por favor, para Gêmeos. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Mostrem, por favor, a mensagem para Gêmeos. Qual é a situação atual no amor? Qual é a situação atual no amor para Gêmeos, por favor? Qual é a situação atual? Obrigada. Nostalgia, vocês estão a olhar para o passado. Nas tuas mãos e o bem-estar material. Vocês estão a olhar para o passado, meus queridos e queridas. Eu acho que vocês, apesar de estarem focados no bem-estar material, há aqui uma certa lembrança de algo ou de alguém do passado. Vamos ver o que é que nos diz mais. Qual é a atitude ou a ação perante esta situação, por favor? O anjo da bondade, a tristeza. E eu digo que vocês estão a olhar para o passado. O possível resultado final. O possível resultado final. O anjo da bondade está-me a levar muito à carta nas tuas mãos. O seres bondoso com alguém do vosso passado. E às vezes este bondoso não quer dizer que a gente tenha que aceitar esta pessoa na nossa vida. Mas perdoar, esquecer, libertar, soltar o apego. Entendem o que eu quero dizer? Para que esta tristeza acalme dentro do vosso coração. Mostrem-me, por favor, o resultado final. Porque a nostalgia é uma lembrança de tristeza, de mágoa, muitas das vezes, daquilo que poderia ter sido e não foi. Mostrem-me, por favor, o resultado final em relação à leitura de Gêmeos. A tranquilidade. Esta, obrigada. E o triunfo. Penas de amor, no fundo do deck. Vocês têm penas, é tal cena que eu ainda agora vos disse. Vocês olham para o passado e relembram aquilo que poderia ter sido e não foi. E se não foi,
que tinha uma razão de ser. Eu sei que é fácil falar, eu sei que para mim também às vezes é difícil soltar a nostalgia, mas eu não devo fazer desta nostalgia um modo de vida ou carregá-la toda uma vida de forma a que a gente se mantenha sempre na tristeza. Sinceramente, no momento atual, vocês olham ainda para o passado. Vocês relembram algo no passado. Há aqui um certo apego a alguém ou alguma situação no vosso passado. Está nas vossas mãos ter esta bondade de perdoar, de libertar, de soltar. Porque vocês estão muito mais focados neste momento a nível de realização de prosperidade, de bem-estar material. É como se vocês estivessem a tentar apagar esta dor com o bem material. Mas essa dor continua aqui. Esta dor mantém-se aqui porque vocês têm que ter a bondade de poder libertar, de poder soltar esta nostalgia do vosso coração. Vocês até podem entrar em outros relacionamentos, podem estar em outros relacionamentos, estes relacionamentos até podem vos dar este bem-estar material, mas o vosso coração, o vosso sentimento está no passado. E daí ainda existir tristeza dentro de vocês. Porque o bem-estar material não é o bem-estar emocional, são coisas totalmente diferentes. A conclusão, quando vocês libertarem esta tristeza, a bondade sobre a tristeza, vos trará a tal tranquilidade e o triunfo, a tal libertação do apego. Se calhar até a abrir mais o vosso coração no relacionamento que vocês estão neste momento e que vos dá esta estabilidade material, ou vocês é que buscam esta material a nível de independência. É como eu digo, as mensagens vocês têm que enquadrar a vocês. Eu só digo aquilo que eu sinto e aquilo que me mostram e aquilo que me dizem. Mostrem, por favor, com o tarô o que me querem dizer para Gêmeos. Mostrem, por favor. É que este nas suas mãos está no meio, está no centro está no centro entre o passado e entre o bem-estar. Daí eu ainda agora dizer, por mais que vocês estejam bem, ou sozinhos ou acompanhados, bem-estar material, o vosso coração não está bem. Tem tristeza. Porque tem muitas lembranças ainda do passado. Algum tipo de nostalgia, de pena, de amor que ainda não conseguiram libertar. Há que ser bondosos com quem partiu, mas ser bondosos também com vocês. Mostrem, por favor, a situação atual. O que é que se passa nesta situação atual? O que é que se passa na situação atual de Gêmeos? O que me querem dizer com a nostalgia? Ou foi rápido? Ok. Vocês têm um mago, 6 de espadas. Vocês possivelmente tiveram que deixar esta pessoa para trás. 10 de bastos e 5 de bastos. Que é, bastos são paus. Vocês possivelmente no passado, a tal nostalgia, vocês tiveram que deixar para trás alguém, e eu vou ser muito sincera, porque estas pessoas conseguem muito bem ilusionar-nos, iludir-nos com algum tipo de manipulação. E este tipo de manipulação às vezes são tão... a pessoa às vezes nem tem consciência que nos manipula tão bem, mas é que às vezes há tipos de manipulação que ficam tão entranhados na nossa mente e no nosso coração que é muito difícil a gente se libertar. Daí o tal conflito, o tal fardo que ainda existe em relação a soltar esta nostalgia. Vocês moveram-se, vocês afastaram-se de alguém que era
manipulador ou alguém que realmente tinha o dom da palavra, o dom das promessas, o dom dos sonhos ou da realização dos sonhos e que não era alguém e que vocês tiveram que abandonar porque era alguém que não era na realidade aquilo que se demonstrou para vocês. Este fardo vocês ainda o carregam, há muita luta interna para poderem libertar, daí estas cartas terem saído na nostalgia. O que está nas suas mãos? O que está nas suas mãos? O que está nas mãos de Gêmeos? O que está nas mãos de Gêmeos? Olha, a força e a determinação de se movimentarem deste sentimento. Está nas vossas mãos. Moverem-se, mas com coragem, com determinação, com controlo. A força fala muito de nós equilibrarmos os nossos medos ou as nossas dores. É quase como se tivessem que equilibrar a mente e o coração. Os medos, a dor do passado. E deixar mover, ter coragem. Este aqui é muito vocês terem autodomínio sobre este passado. Vocês precisam de dominar estes conflitos internos que existem entre vocês. É como eu digo no início da mensagem, é como se vocês soubessem e tivessem a consciência que estão bem neste momento, mas que vos falta algo do passado. Ou sentem esta necessidade de relembrar o passado. Porque, como eu digo, muitas das vezes este tipo de manipulação são tão graves, são tão fortes, que é muito difícil para a vítima se conseguir libertar. E mesmo que entrem em novos relacionamentos que tragam mais estabilidade, há sempre aquele apego que é automático. Vamos ver o que é o bem-estar material, por favor. O bem-estar material. 9 de ouros. Vocês estão bem. 9 de ouros. Estão bem, mas no entanto acho que é como se vos faltasse algo. A nível material vocês estão bem. 9 de ouros é alguém que está bem, alguém estável, alguém próspero, alguém independente. Mas falta-vos algo. Esta carta volta a falar da nostalgia, da lembrança daquilo que a gente tinha. Ou focados naquilo que a gente tinha, que nem dá valor àquilo que podemos ter ou àquilo que temos. Vocês estão a auto-sabotar-se. Se calhar de uma forma inconsciente, mas é como se tivesse uma autossabotagem, e esta autossabotagem tem a ver com algo que vocês ainda não trabalharam do passado. Uma certa codependência que vos deixaram em vocês do passado. O anjo da bondade, por favor, que isto é o direcionamento da vossa atitude ou da vossa ação. Que este anjo da bondade, por favor. Escutem a vossa intuição. Sacerdotisa, escutem a vossa intuição, escutem as mensagens que vocês recebem através da espiritualidade, porque o anjo da bondade pode ser realmente um anjo que vos cerca e que vos tenta ajudar de uma forma oculta a libertar esta tristeza. Mostrem-me mais um pouco sobre esta sacerdotisa. É quase como se quisesse-vos ajudar a ver a verdade sobre esse passado. Olhem, a cortar o passado. Eu disse-vos no início da mensagem, este anjo da bondade tem a ver com o estar nas suas mãos cortar este passado. Porque a espiritualidade, e eu digo muitas das vezes, a espiritualidade pode trazer muitas coisas já à nossa vida, mas a decisão, a toma de ação é sempre nossa. Cortar o passado, fechar o ciclo com alguém do passado,
6 de copas, ciclos que foram repetitivos, cortar, rainha de espadas. Tomar uma decisão justa, séria, verdadeira. Cortar, cortar, cortar. Vejam, é isto que a espiritualidade vos tenta dizer. Comunicar através deste anjo da bondade. Que vocês têm que fechar um ciclo repetitivo ou um ciclo do vosso passado para poderem iniciar outro, mas vocês é que têm que tomar. Vejam que a espada está na mão da rainha. Nas vossas mãos. Cortar este vínculo, cortar este, às vezes não é um vínculo físico, porque há pessoas que é assim, fazem muito esta pergunta quando são leituras de amor, porque é que o passado vem sempre na leitura? Porque o vínculo físico até pode estar cortado, o vínculo energético não. E daí muitas vezes o passado aparecer sempre nas leituras de amor, porque o vínculo energético é maior, é mais forte do que o vínculo físico. E enquanto a gente não libertar o tal apego, este vínculo energético irá se manter toda a vossa vida. E daí vocês, de vez em vez, voltarem sempre à nostalgia do passado, por mais que vocês estejam bem e independentes. Vamos ver o que é esta tristeza. Clarifiquem, por favor, a tristeza. 7 de ouros. O que é este 7 de ouros? Rei de copas. E o carro. Eu acho que no fundo, e por aquilo que me estão a mostrar, no fundo vocês têm a esperança, estão ainda à espera que este alguém do passado retorne a vocês. Mesmo que vocês estejam num novo relacionamento estável e próspero. Mesmo que vocês estejam bem e independentes a nível financeiro. No fundo, o vosso coração ainda espera que esta pessoa volte até vocês. Que se mova até vocês. Podeis estar a lidar com alguém de elemento água. Eu não anuncio signos porque são leituras gerais, pode ser muitos signos. Se fosse saber todos os signos que aparecem nas cartas, eu acho que trazeria mais confusão do que certezas. Daí eu referi-me às energias e às características possíveis nestas pessoas ou nestas energias. A espera do regresso deste rei de copas, de vir até vocês, de voltar a vocês. E como ainda não se realizou, vocês estão na espera e a tristeza é isto. A espera sobre alguém do passado. Mas eu tenho que ser muito sincera, vocês deixaram esta pessoa do passado porque viram que esta pessoa era manipulativa. Alguém que vos trouxe fardos. E neste momento vocês estão em conflitos com vocês mesmos. Será que vale a pena? Isto é uma pergunta que vocês têm que fazer a vocês. Será que vale a pena? Será que vale a pena repetir um ciclo repetitivo? Isso é uma pergunta, uma resposta que vocês têm que encontrar em vocês. O que é certo é que o conselho da espiritualidade eu já vos passei. As decisões são vossas. O possível resultado final, por favor. E este possível resultado final tem a ver com o tal anjo da abundância. A tristeza é o vosso sentimento, é o vosso desejo. O que é esta tranquilidade, por favor, e o triunfo? A tranquilidade, por favor. 5 de espadas, o mundo e o Hierophante. Hierophante, yeah. A tranquilidade só virá quando vocês realmente acalmarem a vossa mente. Saírem dos tais conflitos internos. Saírem dos dramas
Esta carta, para mim, com a tranquilidade, é alguém que tem a informação necessária, que tem, se calhar, uma perspectiva até diferente, através da informação que obtém, porque a gente diz sempre, quando a gente lê, a gente adquire conhecimento. Adquire, melhor dizendo, adquire conhecimentos. E este é quase como se vocês, esta tranquilidade da vossa mente, porque as espadas são a mente, a vossa tranquilidade de mente vai fazer com que vocês adquiram mais informações e mais clareza. Para que vocês realmente possam fazer novos compromissos, mas compromissos sérios, compromissos verdadeiros, que tragam novas etapas à vossa vida, que tragam sucesso, novas parcerias. Mas primeiramente vocês têm que acalmar a vossa mente. O que é este triunfo? O que é o triunfo, por favor? Eu sei o invertido. Temperança invertida. Falta de paciência. Falta de paciência. Falta de compreensão. Porque a temperança é uma das energias que nos fala muito em aprender as lições do passado. Através da paciência connosco e com os outros. Mostrem porque é que está a temperança invertida. E enquanto vocês, é tal questão da mente, enquanto vocês não acalmarem a vossa mente, não trazerem clareza, tranquilidade à vossa mente, vocês estão em ansiedade, em dúvida, é como se ainda não tivessem retirado a lição necessária deste passado. Olha, mais uma carta invertida. Não vos permite soltar o passado e nem vos permite iniciar algo novo. Vejam, estas duas cartas saíram invertidas. A impaciência porque não conseguem libertar, nem andar para a frente, nem para trás. E isto está a impedir o vosso sucesso. A bloquear o vosso sucesso. Mostrem-me mais uma, por favor. Ok, obrigada. 9 de espadas. O stress, a ansiedade, as dúvidas, os medos, por aí fora. Vocês, para alcançar este sucesso, minhas queridas e meus queridos, a sério, vocês têm mesmo que acalmar a vossa mente, clarificar a vossa mente, sair deste estado de medos, de ansiedades, de dúvidas, acalmar o vosso coração, decidir, que é aquilo que vocês não querem, decidir fechar um ciclo do passado para poder iniciar algo novo. Porque a resposta da espiritualidade foi bem clara. Isto é o que vos diz a espiritualidade. Cortar passado, tomar a decisão está nas vossas mãos. Por isso é que o 6 o de copas, ou como é, não é o 6 de copas, os enamorados, saiu invertido, porque vocês não estão com paciência, vocês não estão com clareza de mente, vocês estão com muito medo, com muita ansiedade, com muitas dúvidas em relação a soltar este passado. Porque dentro do vosso coração ainda há o desejo, a esperança que esta pessoa venha até vocês, se mova até vocês. Vamos ver o que nos diz o oráculo. E daí vocês também não abrir, se calhar, uma oportunidade justa a alguém que já possa estar na vossa vida.
porque têm a porta ainda entreaberta para o passado. Mostrem, por favor, com o oráculo, qual é a lição, a compreensão ou entendimento que Gêmeos deve ter sobre esta lição em relação ao amor, por favor. Gratidão. Uma lâmina, por favor. Para Gêmeos, qual é a lição, a compreensão, o entendimento em relação ao amor? Obrigada. Vocês têm a lâmina número 3. Esta lâmina fala-nos sobre a dificuldade inicial, a dificuldade de subir estes degraus, de alcançar novas oportunidades, de abrir-se para novas oportunidades, de deixar o passado. A dificuldade inicial será difícil? Sim. Nunca ninguém diz que é fácil. E quem diz que é fácil está a mentir. Tudo é difícil. Dentro de graus de dificuldade diferentes, mas tudo é difícil. Muita pouca coisa há na nossa vida que a gente possa considerar como fácil de alcançar. A dificuldade inicial diz-vos: o oráculo oferece-te um convite. Não, o oráculo oferece um convite para que a outra pessoa não fique reduzida a um objeto que se usa comumente, nem se vender em nome do amor, mas sim render-se ao magnetismo cósmico que se ativa no amor. Esta carta é como se vos dissesse para vocês, é um convite a vocês para que vocês não fiquem reduzidos ou reduzidas a um objeto comum na vida do outro, a não venderem ou a não se venderem em nome do amor, mas sim render-se ao magnetismo cósmico que ativa no amor, render-se a um amor verdadeiro. Render-se, porque é como eu digo, esta mensagem vai muito a ver com o que está aqui no início da vossa leitura. Vocês não se rendem ao fato de ser um objeto comum na vida de alguém, o passado, o tal mago, que é o manipulador ou manipuladora. E é como se houvesse aqui, se vocês estão num relacionamento, vocês não estão de coração, é como se estivessem a vender-se o amor, porque estão por bem-estar, pela felicidade, pela estabilidade. Não é uma crítica, gente, não é uma crítica, é uma chamada de atenção. E porquê que eu ainda agora vos disse aqui, vocês não conseguem nem fechar uma porta, nem abrir uma porta nova. E enquanto vocês não soltarem esta energia de tristeza do passado, vocês é como se estivessem no presente com alguém só pelo bem-estar. E o estar só pelo bem-estar é quase como se vendêssemos o nosso amor por aquele bem-estar. Não quer dizer que vocês sejam interesseiros ou interesseiras, não é isso que a mensagem vos quer dizer. Mas não estão de coração. Porque o vosso coração está aqui, no facto de serem usados como um objeto comum na vida de alguém. Independentemente de haver esta conotação, esta situação, o que é certo é que vocês energeticamente ainda estão ligados ao passado. E está nas vossas mãos, daí a espiritualidade está nas vossas mãos, cortarem, para que vocês realmente possam estar não só a nível de prosperidade bem, mas darem a porta, abrir uma porta também ao lado emocional. Serem bondosos com vocês também. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa vida, ao vosso momento. Lembrem-se que a espiritualidade não faz críticas destrutivas, não. A espiritualidade, quando nos chama a atenção de algo, é para nos chamar realmente, para nos abrir os olhos, para que a gente veja as coisas de uma perspectiva totalmente diferente àquela que nós
temos no momento. Enquadrem se sentirem que a mensagem não ressoa, se simplesmente libertem a mensagem ao universo. A todos aqueles que estão a ver as legendas nas outras línguas, se houver algum tipo de tradução falsa, é uma tradução automática, mas eu acho que a maioria da mensagem será compreensível a todos vocês. O meu muito obrigado a todos aqueles que querem participar. O vídeo está na playlist, na lista de reprodução, mês de abril, o mês do sorteio. Fiquem bem, até à próxima. Obrigada.